Cumprimento esse irmão com a paz do Senhor. Bom, esse tema, a esperança, mas você precisa crer. Então nós sabemos que existe a esperança para todos nós, mas nós precisamos crer verdadeiramente que ela existe para que ela possa acontecer nas nossas vidas. Nós iremos fazer uma reflexão, uma breve reflexão sobre esse tema. Eu preguei uma outra vez e eu usei essa mesma leitura, mas como a gente sabe, a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Então, da outra vez que eu preguei em cima desse capítulo foi uma outra forma, foi uma outra palavra que o Senhor trouxe, e dessa vez é uma palavra diferente, uma renovação, uma coisa nova para que nós possamos refletir nessa noite. Então, lendo aqui o capítulo 18, o início dele, eu vou ler alguns pedaços e nós vamos desmembrá-lo para poder entender melhor. Então, ali no começo diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, quando a gente lê aqui, algumas versões falam que o vaso se quebrou e ele refez novamente, né? Aí, eu estava assistindo algumas mensagens, eu escutei, eu achei muito interessante, eu comecei a pesquisar para ver como que é feito o barro, né? Então, se a gente parar para... como é feito o vaso, perdão. Se a gente parar para ver, o vaso, na verdade, ele só está pronto em si depois que ele é colocado para secar, que ele seca e ele está ali firme e forte, ele é um vaso. Enquanto ele está ali na roda sendo moldado, ele ainda não está pronto. Então, ele não pode ser considerado um vaso. Ele está sendo moldado para se tornar um. Então, ali, quando fala que o vaso se quebrou, o vaso não saiu da forma que ele desejava, ali ainda não era um vaso, ali ele estava sendo formado. Então, Deus ali quis mostrar que enquanto nós estamos nas mãos dele, enquanto nós deixamos ele cuidar das nossas vidas, ali nós estamos sendo moldados. Ali a gente não está pronto ainda, mas o que acontece? Muitas vezes a gente é ansioso ou a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e a gente fala assim, não, a gente é um vaso que está pronto já, deixa eu ir lá fazer as coisas. E a gente sai dali, como se a gente já estivesse pronto, mas a gente ainda não está preparado. Então, a gente ainda está sendo moldado. Enquanto a gente está ali nas mãos do oleiro, enquanto a gente está ali na roda, nós estamos sendo moldados. E aí a gente pode pegar lá no início da criação, quando Deus criou Adão e Eva, eles foram e pecaram. Se a gente parar para pensar, lógico que eu não estou querendo imaginar lá o que Deus pensou, mas é um sentido figurado. Mas ele poderia muito bem falar assim, são só dois. Eles erraram, eu vou destruir tudo e começo a fazer tudo de novo. É mais simples, só tinha dois. Mas o amor de Deus para nós é tão grande que desde quando ele criou Adão, ele já conhecia cada um de nós. Então desde quando ele criou ali, o amor dele por nós era tão grande que ele não quis destruir. Por mais que eles pecaram, ele já nos amava, né? Diz que ele já conhece a cada um de nós desde antes do ventre de nossa mãe. Então ele já sabia ali o que nós seríamos, onde nós iríamos chegar, e ele decidiu, não, eu não vou destruir e eu vou seguir dessa forma, mesmo com o pecado de Adão e Eva. Ele já nos conhecia, ele nos amava e ele quis com que nós nascêssemos e continuássemos assim. Então ele deu essa oportunidade para nós. Então, há esperança para nós? Há esperança. Ele poderia ter destruído e começado do zero, ele preferiu não fazer isso. Enquanto nós estamos ali nas mãos ali do oleiro, enquanto nós estamos sendo formados, há esperança. Sabe aquela frase que fala que muitas vezes nós precisamos ir no fundo do poço para a gente entender as coisas e começar do zero? É isso, muitas vezes a gente está sendo moldado e não deu certo.
Só por isso vai jogar fora? Não, começa de novo. Pega o barro, quebrou o vaso, desmontou o vaso, amassa o barro tudo de novo e começa do zero. E deixa Deus fazer da forma que Ele quer. Então qual que é a ideia disso? A gente precisa crer que Deus vai fazer as coisas na nossa vida para deixar Ele fazer. Então ali você está sendo moldado. Aí o vaso está sendo formado. E aí nós tomamos uma atitude errada, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. A gente vai lá e se quebra, o vaso é quebrado. O que nós devemos deixar fazer? Deixa Deus ir lá e começar do zero. E aí a partir desse momento, entrega nas mãos dele. Fala, Senhor, faça desse jeito, faça do jeito que o Senhor quiser fazer. E deixa Ele moldar o vaso, como diz aqui, né? Se a gente olhar o último versículo, fala: mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém. Então deixa Deus nos moldar, deixa refazer o vaso de acordo com a vontade dele e não a nossa. Então há esperança? Sim, mas nós cremos que Deus pode fazer isso? Nós acreditamos que o Senhor pode fazer isso? E outra coisa importante nessa história, não só a questão da reconstrução do vaso, é o personagem em si. Então eu peguei para ver um pouquinho sobre Jeremias e a gente vê que ele era uma pessoa que ele tinha problemas emocionais devido à perseguição que ele seguia naquela época, né? Então se nós olharmos aqui no capítulo 18, na sequência, deixa eu ler na minha Bíblia mesmo, que vai facilitar. Nós podemos ver que eles sofriam uma perseguição, faziam planos contra ele para perseguir ele, para matar ele. E mesmo ali, ele estava pregando a palavra do Senhor naquele lugar. Então nós podemos ver aqui, no versículo 18, no capítulo 18 e o verso 18 ali em diante, diz: então o povo disse: venham, vamos planejar um jeito de nos livrarmos de Jeremias. Temos vários sacerdotes e também homens sábios e profetas. Não precisamos que ele nos ensine a lei, e não precisamos de seus conselhos e profecias. Vamos espalhar boatos a seu respeito e ignorar o que ele diz. Então ali as pessoas tramavam contra ele, as pessoas iam contra ele, mas ele acreditava no que ele pregava, ele acreditava na palavra do Senhor, e mesmo com tanta perseguição ali, ele continuava levando aquela palavra. E a gente tem alguns exemplos que mesmo com tanto medo, mesmo com essa perseguição, Jeremias ele tinha confiança em Deus, e ele tinha esperança e confiança no que Deus tinha para a vida dele. Se a gente voltar um pouquinho lá no capítulo 16, no verso 19 diz o seguinte, ele diz, né? O Senhor é a minha força e a fortaleza, meu refúgio no dia de angústia. Nações de todo o mundo virão a ti e dirão: nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer os seus próprios deuses? De maneira nenhuma são deuses verdadeiros. Então ele sabia que no dia de angústia, na perseguição, tinha esperança para a vida dele. Assim como nós, nos dias de hoje, nós temos esperanças para a nossa vida. Quantas vezes nós não sofremos perseguições no nosso trabalho, nós não sofremos perseguições na escola, na faculdade, ou muitas vezes algum vizinho, algum conhecido, em qualquer lugar no meio da sociedade que nós vivemos, nós somos sujeitos a sofrer perseguição. Mas quando nós temos esperança, nós acreditamos na verdadeira palavra, a gente fica em paz, a gente sabe que isso não é nada que vai vir para destruir a gente. E aí, se a gente pegar para ver assim, parou, você está chateado, você está cansado, você não acredita, a gente tem uma palavra lá em Lucas 24, que eu acredito que é uma palavra de força, de renovo para cada um de nós. Porque quando
quando a gente, muitas vezes, por mais que nós cremos na palavra, por mais que nós tenhamos a nossa esperança, em alguns momentos a gente se sente abatido, a gente se sente chateado, a gente fica angustiado com algumas coisas, mas quando o Senhor ele foi crucificado, quando ele morreu ali naquela cruz e ele ressuscitou, ali há uma esperança para nós. Eu ia ler aqui, mas eu lembro não exatamente o que está escrito, mas como é que fala? Parafraseando, né? Igual o irmão falou ontem. Então, lá diz que quando era por volta de meio-dia, a terra tremeu, não houve sol, a terra escureceu, e ali o Senhor entregou o seu Espírito a Deus. E ali ele descansou, parou de respirar, e ao terceiro dia ele ressuscitou. A partir do momento que nós cremos que ele ressuscitou e que ele está vivo, não tem inimigo que possa vir aqui e falar para a gente que não há esperança. Nós somos adventistas da promessa, nós acreditamos na promessa da volta de Jesus. Se nós acreditamos nessa promessa, não tem problema, não tem maldade, não tem coisa alguma que pode vir contra nós que possa tirar o que nós acreditamos. Só que para nós mostrarmos que nós cremos, não é só falar que nós acreditamos ou que nós cremos naquilo. Nós precisamos provar. E aí nós temos alguns exemplos de pessoas que eles falaram, criam no que o Senhor falou, e eles foram lá e provaram que eles acreditavam. Então Naamã, por exemplo, imagina se tivessem falado para ele lá no rio se lavar e ele tivesse lavado 6 vezes. Iria adiantar alguma coisa? Não, precisava ir quantas vezes? 7. Foi 7 que pediu? É 7 que você precisa ir. Davi, se ele fosse querer usar todas aquelas armaduras lá para ir lutar contra o gigante, ia ficar difícil dele lutar. Mas ele sabia que ele ia em nome de Jesus. E com uma pedra ele derrubou o gigante. Por quê? Porque ele acreditava, ele tinha fé naquilo. Então há esperança de vitória, mas nós precisamos crer e precisamos mostrar que nós acreditamos naquilo. O exemplo que o irmão Marcos deu ontem aqui na mensagem dele sobre o cego. Não adiantava nada o Jesus fazer lá o lodo, colocar no olho dele, e se ele não fosse lá se lavar, se ele não tomasse a atitude de ir lá lavar os olhos, ele não iria enxergar. Então, o que falta para a gente muitas vezes é aquele passinho para frente que a gente fica com medo de dar. Então, nós acreditamos que há esperança? Há esperança. Nós cremos que há esperança? Cremos. Mas nós precisamos mostrar que nós acreditamos nela. Nós precisamos demonstrar que nós acreditamos nessa promessa. Porque a Bíblia nos fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas ser é muito complexo. Não é só eu falar que eu sou, eu preciso demonstrar que eu sou. Então, a partir do momento que eu acredito em algo, eu consigo convencer as pessoas que aquilo é verdadeiro. Então, sabe aquele poder de convencimento? Então, na escola a gente aprende que é assertividade, né? Então você tem tanta certeza daquilo que você convence as pessoas do que você acredita. Então você é assertivo naquilo que você fala. Então nós precisamos ser assertivos com relação ao que nós cremos, com relação à nossa fé. Então, se você acredita que há esperança para as pessoas que se arrependem do seu pecado, para as pessoas que acreditam na volta de Jesus, para as pessoas que acreditam nos milagres que Ele pode fazer, você precisa provar para essas pessoas que Ele pode fazer isso. Como? Através das nossas vidas, através dos nossos exemplos. A gente fala sobre o sal da terra, e aí qual que é se a gente parar para pensar, a gente pega o sal e a gente utiliza ele para temperar o alimento, né? A gente utiliza ele para dar gosto para a comida. Mas o que mais acontece quando você pega, por exemplo, você salgou demais uma comida,
o que acontece com a gente? Dá sede, né? Dá muita sede. Então, se a gente pegar, a gente precisa ser o sal da terra para quê? Para que as pessoas possam ter sede da palavra do Senhor. Que nós possamos fazer com que elas sintam sede de cada vez mais buscar o Senhor. Essa que é a ideia de ser o sal da terra, né? Pelo que eu consigo entender e pelo que eu acredito. É que nós temos que ser o sal da terra para que as pessoas tenham sede da presença do Senhor e da palavra do Senhor. E ser a luz do mundo, nós precisamos levar a luz para a escuridão. O que adianta? Não é que é errado, mas, por exemplo, a luz aqui dentro, durante o dia, ela ajuda bastante, com certeza. Mas quando está de noite, está escuro, ela ilumina muito mais. E é assim que nós devemos ser. A gente vive numa sociedade que o tempo inteiro a gente é colocado à prova. Seja da nossa fé, seja do nosso costume, seja do nosso jeito de nos comportarmos. Então a gente é confrontado o tempo inteiro. E aí que está a questão de nós sermos a luz. Será que nesse momento que nós somos confrontados, a gente se encolhe, a gente se apaga? Ou nesse momento que nós somos confrontados, nós acendemos mais ainda a nossa luz? Então não adianta a gente ir lá para fora e quando nós formos confrontados a gente se esconder. Não, a gente precisa confrontar as pessoas. Claro, com respeito, com educação sempre, mas a gente precisa falar daquilo que nós acreditamos. Sobre a nossa religião, por exemplo, eu sou confrontado muitas vezes em forma de brincadeira e muitas vezes eu vejo que as pessoas querem testar mesmo sobre a questão da alimentação, sobre guardar o sábado. Então isso é uma coisa que as pessoas vêm mesmo e perguntam, questionam, e a gente precisa saber no que nós acreditamos. A gente precisa ter certeza do que nós seguimos para a gente poder defender aquilo lá fora. Então, há esperança para as nossas vidas? Há esperança. Nós cremos na palavra? Nós cremos. Só que nós também precisamos demonstrar lá fora aquilo que nós acreditamos. Que sempre a gente possa fazer dessa forma. Que nós sempre possamos ir lá para o nosso trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, e que nós possamos levar para as pessoas aquilo que nós acreditamos e possamos mostrar para elas que há esperança para elas. Não importa o passado que ela teve, não importa as coisas que ela já fez, ela pode começar do zero. Ela pode ir lá começar o barro novamente e se tornar um vaso novo na presença do Senhor. Eu acredito que é isso que nós possamos levar, temos que levar para as pessoas, e que nós possamos fazer isso cada vez mais, sem ter medo de ser oprimido, de ser humilhado, que muitas vezes acontece, mas que nós possamos ter força para fazer isso cada vez mais. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que os irmãos continuem orando pela minha vida cada vez mais, e que eu possa ser usado pelo Senhor cada dia mais. Amém?